A vida havia se tornado um labirinto de escombros após o divórcio. Cada dia era uma batalha contra o vazio deixado pela separação, pelas noites insones alimentadas pelo ressentimento e pela culpa. Meu casamento, outrora um refúgio, desmoronara como um castelo de cartas podres, revelando traições que eu preferia não nomear. As paredes do meu antigo lar, agora ocupadas por outra família, pareciam sussurrar segredos que eu não queria ouvir. Precisava partir. Recomeçar. Mas como? A ideia do apartamento surgiu como uma boia em meio ao naufrágio. Um anúncio modesto, em um bairro afastado, com um preço que beirava o irreal. Era pequeno, mal cuidado, mas meu. Para conquistá-lo, vendi tudo o que tinha valor. O carro herdado do meu pai, os livros colecionados ao longo de uma década, até a guitarra que acompanhara minha juventude. Juntei cada centavo, supliquei empréstimos a tios distantes, engoli o orgulho para aceitar a ajuda de colegas que mal via há anos. Quando finalmente assinei o contrato, senti um alívio fugaz, como um gole de água salgada que só aumenta a sede. No caminho para a mudança, o céu cinzento parecia pressagiar algo. O prédio, um edifício antigo de fachada descascada, erguia-se como um espectro entre construções modernas. O porteiro, um homem de olhos fundos e poucas palavras, entregou-me as chaves sem um sorriso. Apartamento 304, disse, e sua voz soou como um aviso. Ao abrir a porta, o cheiro de mofo atingiu-me como um soco. O ar estava parado, denso, como se a atmosfera ali dentro resistisse à minha presença. A luz fraca do corredor tremeluzia, projetando sombras que se contorciam nas paredes manchadas de umidade. Cada passo ecoava de forma estranha, como se o piso absorvesse o som para devolvê-lo distorcido. A sala, vazia exceto por um sofá rasgado abandonado pelo antigo morador, parecia observar-me. Foi então que a sensação me dominou, um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro do peito. Uma pressão invisível, como dedos gelados envolvendo minha nuca. Tentei rir, atribuir aquilo ao cansaço, mas o riso morreu na garganta. As janelas, por mais que eu as abrisse, não renovavam o ar. O silêncio era pesado, opressor, como se o apartamento respirasse em sincronia comigo, mas em ritmo inverso. Naquela primeira noite, deitei no colchão jogado no chão e fixei o olhar no teto rachado. O escuro parecia vivo, movendo-se nas bordas da visão. Pensei em desistir, em fugir, mas para onde? O dinheiro acabara e eu não tinha mais nada a vender. Adormeci com a mente turva, repetindo como um mantra: é só um lugar, é só um lugar. Mas no fundo, sabia que não era. A primeira noite foi uma tortura silenciosa. Deitado no colchão fino, ouvi o rangido do prédio se acomodando, o vento lá fora sussurrando através das frestas da janela. Mas havia algo mais. Um murmúrio baixo, quase inaudível, como vozes saindo de um rádio mal sintonizado. Sentei-me abruptamente, o coração martelando. Silêncio. Cansaço. Murmurei, esfregando os olhos. Na segunda noite, os sons se tornaram mais ousados. Passos arrastados no corredor, do lado de fora da porta. Arrasta e para. Arrasta e para. Congelei, tentando controlar a respiração. O prédio estava vazio àquela hora. O porteiro dissera que os outros apartamentos eram ocupados apenas de dia. Quando os passos pararam, ouvi um clique metálico. Alguém, alguma coisa, tentava girar a maçaneta. Levantei num impulso, mas a porta estava trancada, a corrente de segurança intacta. Na terceira noite, desisti de dormir. Sentei no chão da sala, as costas contra a parede, e observei as sombras dançarem sob a luz fraca do poste lá fora. Foi então que percebi.
Os sons não vinham de fora. Eram internos, como se o apartamento respirasse através de dutos ocultos. Gemidos abafados ecoavam nas paredes, seguidos por um choro seco, quase humano. Uma vez, jurava ter ouvido meu nome, sussurrado num tom familiar, mas distorcido, como se minha própria voz fosse usada contra mim. Tentei registrar os padrões. Os passos sempre começavam às 3h17, hora em que o relógio digital piscava. As vozes aumentavam quando me aproximava da cozinha. Certa madrugada, segui o som de uma melodia infantil, uma cantiga de ninar desafinada, até o armário embutido. Ao abri-lo, encontrei apenas prateleiras vazias e uma mancha escura no fundo, com formato de mão. A negação era meu escudo. Insônia, estresse pós-divórcio, paranoia. Repetia, enchendo cadernos com listas de explicações racionais. Mas o corpo não mentia. Acordava com arranhões no pescoço, embora não houvesse gatos ou insetos no apartamento. A maçaneta da porta do quarto amanhecia gelada, mesmo com o calor sufocante. Uma vez, ao olhar pelo olho mágico, vi o corredor vazio. Mas o piso estava molhado, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. A gota d'água veio na semana seguinte, após ouvir uma discussão furiosa, vozes de mulher e homem gritando palavras truncadas. Corri para o corredor, determinado a confrontar o que quer que fosse. A porta do 304 estava entreaberta. Entrei, mas o apartamento estava vazio. Então notei. O espelho do banheiro que eu deixara limpo naquela manhã estava rachado de cima a baixo, com um único caractere escrito em névoa. Vá. Voltei para meu apartamento trêmulo e tranquei todas as janelas. Naquela noite, os sons cessaram. Mas no silêncio, algo pior surgiu. A certeza de que não estava sozinho. O ar parecia denso, como se entidades invisíveis se comprimissem contra mim, observando, esperando. O apartamento não era apenas um lugar assombrado. Era um organismo vivo, e eu era um parasita incômodo tentando se alojar em suas entranhas. A curiosidade transformou-se em obsessão. Precisava entender o que ou quem habitava aqueles cômodos. Comecei a vasculhar o prédio, interrogando vizinhos com desculpas esfarrapadas sobre reformas. Todos se fechavam, evitavam meu olhar. Até que encontrei seu Orlando, o síndico octogenário que morava no térreo. Seu apartamento cheirava a naftalina e café velho, e ele me recebeu com uma mistura de pena e medo. O 304? Dona Vera, ele murmurou, os dedos nodosos tamborilando a mesa. Coitada. Ficou viúva cedo, o filho era um demônio. Sua voz falhou. Ele sumia por semanas, voltava com cheiro de álcool e cocaína, exigindo dinheiro. Ela, mesmo doente, dava tudo. Até que ele descobriu a poupança dela. Queria vender o apartamento para pagar as dívidas. Seu Orlando levantou-se trêmulo e fechou a cortina amarelada. Ela se recusou, disse que era a única coisa que lhe restava. Os olhos do velho encheram-se de lágrimas. Ele a espancava, arrastava ela pelo corredor, gritava que era uma inútil. Um dia, ouvimos um baque. Quando entrei, ela estava no chão da cozinha, sangrando da cabeça. Ele fugiu, deixando-a morrer sozinha. O síndico inclinou-se como se carregasse o peso da confissão. Antes de partir, ela sussurrou: "Ninguém terá sossego aqui." Pensei que fosse delírio, mas desde então, os inquilinos não duram. Uns ouvem vozes, outros veem sombras. Um chegou a enlouquecer, dizendo que mãos invisíveis o sufocavam. Voltei para casa gelado, apesar do calor. As palavras de Dona Vera ecoavam nas paredes do 304. Na cozinha, notei uma mancha antiga no piso, marrom escura em forma de corpo caído. Sobre o fogão, uma panela que eu nunca usei estava cheia de poeira. E um único fio de cabelo branco, preso na tampa. Naquela noite, os sons mudaram.
Os passos arrastados agora vinham acompanhados de golpes surdos, como um corpo sendo arremessado contra a parede. E pela primeira vez, ouvi a voz dela, frágil, trêmula, entoando uma oração em latim, in nomine Patris. A frase morreu em um gorgolejo úmido, seguido por uma risada masculina cruel, que se dissolveu em estática. Corri para o espelho do banheiro tentando me acalmar, mas o reflexo não era o meu. Vi uma mulher curvada, cabelos brancos desgrenhados, mãos apoiadas no mesmo piso onde a mancha persistia. Ela ergueu a cabeça, revelando olhos vazios e um corte profundo na testa. Abriu a boca para falar, mas só um grasnido rouco saiu, como se sua voz estivesse presa entre dois mundos. Desmaiei. Acordei ao amanhecer, deitado no chão do banheiro, com cheiro de sangue velho nas narinas. A panela na cozinha estava limpa, reluzente. E no armário encontrei um diário de couro desbotado, páginas e mais páginas escritas pela mão trêmula de Dona Vera. A última entrada dizia: ele voltará, e o apartamento vai escolher quem fica.